Bom dia, estamos ao vivo, mais uma vez aqui, a Maratona da Sabedoria. Toda segunda-feira eu pretendo fazer a live, quando não, eu faço algumas postagens aí no meu Instagram, mas aqui, para a glória de Deus, estamos aqui mais uma vez para carregar essa semana da presença do Senhor sobre as nossas vidas, não somente para o dia de hoje, não é verdade? Mas ao longo da semana, a gente vem ter uma jornada sábia, prudente, observadora, de cada vez mais se aproximando dos princípios da Palavra de Deus. E você que está aqui comigo, já deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, já compartilha para alguém que precisa ouvir essa palavra de sabedoria. Hoje eu vou falar sobre o capítulo 13 e eu espero que você também esteja com a sua Bíblia e você também depois faça a sua própria leitura para que você venha ter as suas experiências com o Senhor e que a partir desse momento da instrução, da busca do conhecimento, o Senhor possa estar falando conosco aqui nesta manhã para que a gente venha ter uma semana aí abençoada. Eu já estou com a minha Bíblia, já estou com o meu caderninho de anotações, estou com uma marca-texto. E essa é a ideia aqui hoje, tá bom? Vamos cair dentro, porque Provérbios, eu não digo de toda a Bíblia, mas no Velho Testamento, o livro de Provérbios sempre foi a palavra, sempre foi o livro que me chamou a atenção. E já no Novo Testamento, o livro de João, depois de Mateus, Marcos, Lucas, João, o livro de João é o que realmente me toca no íntimo, devido a cada momento de Jesus, com cada pessoa ali, a história lhe dada, contada, é totalmente muito íntimo, é muito forte ali. Então, vamos lá, sem mais delongas. Provérbios capítulo 13, versículo 1, vai dizer assim: O filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. A gente sabe que a repreensão é correção de rota. Ela vem não para discriminar, para envergonhar, para humilhar. A gente até pode pensar assim, né? Porque a gente, como ser humano, a gente não quer ser corrigido. A gente não quer que alguém aponte o nosso erro e diga: olha, você está errado nisso. Isso aqui é muito ruim. Isso para o ser humano é muito ruim. A gente se sente humilhado. A gente não gosta de ser repreendido, principalmente ainda em público, não é verdade? Então, até para ser chamado a atenção, tem que ter uma estratégia para que a observação na correção venha ter eficiência, venha ter um sucesso. Para que aquela pessoa não venha, por algum eventual motivo, ela se desconectar de você, né? Criar um laço ruim com você, a partir dali te olhar de maus olhos, né? E a instrução, ela está ligada ao conhecimento. A instrução está ligada ao conhecimento. É um conhecimento que você está recebendo, uma instrução que você está recebendo para que você venha ter ainda mais sucesso naquilo que você precisa da correção. Já que sem instrução você está errando ou não está tendo o resultado que deseja, e com o conhecimento você vai ter o resultado que aquilo vai te dar, vai te entregar. É uma característica de um sábio, né? O filho sábio ouve a correção do pai. Então ele entende que existe um pai que guarda os mandamentos e a instrução, porque vai te manter numa vida longa, próspera e em paz. Então, a gente já vê que automaticamente você não precisa querer paz.
Você não precisa querer buscar a paz. Você não precisa buscar a prosperidade. Você não precisa buscar viver longo. É claro que tudo isso está no seu empenho e no seu esforço. Mas esse não é o caminho. Porque isso daqui é um resultado. Você não vai atrás da bênção. Na verdade, não. É a bênção que vem até você. É a paz que vem até você. É a prosperidade que vem até você. Enquanto você busca o dono da paz. Enquanto você busca o dono da prosperidade. Enquanto você busca o dono que produz a vida longa. Esse que é o segredo. Então, um tolo nunca vai aceitar ser repreendido. Você quer saber se alguém é sábio, se alguém é tolo? Eduque ela. Porque se você corrige um sábio, ele se torna cada vez mais sábio. Mas se você corrige um tolo, você teve um inimigo ali para o resto da vida. Versículo 2. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. A boca, ela fala daquilo que o coração está cheio. O coração está cheio de seus pensamentos. Através dos nossos sentidos, visão, tato, paladar, olfato, através dos nossos sentidos, a gente entra em contato com o mundo da forma que você pensa. Eu entro em contato com o mundo da forma que eu penso, vejo. Outras pessoas como você entram em contato com o mundo da sua maneira. E porque isso se torna e vira emoções. Os meus pensamentos, eles se tornam e viram emoções. Quando você fala, você é o primeiro a escutar. E não procede de uma mesma fonte água doce e água salgada. Não tem como ter bons frutos e maus frutos. Então, existem pessoas que querem buscar o fruto. Mas e a raiz? E a árvore? Esse solo? Então, do fruto da boca, cada um comerá o bem. Quais são os seus pensamentos? Os pensamentos que você está tendo? Porque esses pensamentos, eles vão germinar no seu coração. Você pensa e ele vem direto para o seu coração. E como está o seu coração? Porque a boca, ela vai falar daquilo que o coração está cheio. Do que você tem enchido o seu coração, do que você tem permitido que entre no seu coração, para que você fale. Se você quiser saber sobre alguém, é só você ter um pouco de atenção, observação, estar mais atento e perceber nas palavras que cada pessoa solta. Porque aí você vai descobrir o que está no coração, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. O seu coração é a fonte. As palavras da sua boca, ela mostra o que está no seu coração. Você é o primeiro a se amaldiçoar ou a se edificar. Então, quando eu falo, eu sou o primeiro a ouvir. Eu sou o primeiro a ouvir quando eu falo. E as palavras que eu falo, ela tem me edificado ou tem me amaldiçoado? As palavras que eu libero é para me amaldiçoar as pessoas? Amaldiçoar o ambiente? Ou as palavras que eu falo é para me edificar, abençoar o meu dia? Comece a reparar o que você está falando, porque o fruto disso é o resultado. Então, não busque o resultado, busque findar,
a sua árvore em solo profundo, poderoso, que é Jesus Cristo. E a palavra de Deus é que vai nos dar os nutrientes necessários para que a gente dê os frutos. Nós somos uma árvore enxertada em Cristo. Ele é a videira verdadeira. E nós estamos nele. E sem ele, nada podemos fazer. Nada podemos fazer. Sem Jesus, não se pode fazer nada. E é graças a ele que eu estou aqui, você está aqui. Versículo 3. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Você vai saber que o sábio, ele sempre vai falar menos do que sabe. E você tem que ser mais moderado com as palavras que saem. Realmente você começar a pensar ou se silenciar bastante. Se você realmente é uma pessoa que fala bastante, você tem que se conter. Eu sei que é terrível. Eu não sou de falar muito. Mas existem conversas que você se sente numa vontade de falar que, caraca, é como sentir fome. Chega uma hora que você sente fome, você tem que comer. Você está naquela roda de amigos, você sente a necessidade de falar, você quer falar. E não há nenhum problema em falar. O problema é falar demais. O problema é falar o que não deve. O problema é abrir boca quando você não vai abençoar, não vai gerar transformação, não vai gerar vida. Esse que é o problema. Vai falar para quê? Qual é o resultado? O que isso vai impactar? O que vai gerar? O quê? Como se fala? O porquê você fala? Para quem você fala? E a língua, como a gente já sabe, ela tem um poder poderoso. A língua é como um leme para um navio. Ela é menor em relação a todo o nosso corpo. Assim como o nosso corpo é um barco e a língua é o leme, então ela vai dar direção. Assim como a língua, ela tem palavras que são determinantes para a vida e para a morte, para o sucesso e para o fracasso, para uma vida longa e para uma vida curta, para uma vida saudável e para uma vida destrutiva, ruim. Então a língua, ela tem um poder, mas só que a língua, ela solta palavras, então o poder está nas palavras. Mas só que as palavras, ela vêm do coração e da sua mente. Você percebe como é que funcionam as coisas? A língua é só um mecanismo, um instrumento para se trazer em palavras aquilo que a gente sente, aquilo que a gente age, aquilo que a gente pensa. Então, tudo que está sendo trabalhado aqui na minha mente, eu estou produzindo com a minha língua. Versículo 4. A alma do preguiçoso deseja, e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes engordará. O preguiçoso, ele tem preguiça de arar o campo. Ele tem preguiça. Vamos dizer nos dias de hoje, o preguiçoso. Vamos dizer no dia de hoje. Eu não vou nem pegar pela palavra de Deus. Entrar nos costumes daquela época. Eu vou falar da nossa cultura, do brasileiro. Uma coisa básica aqui. O preguiçoso, ele não quer arrumar a casa. O preguiçoso, ele não arruma a casa. O preguiçoso, ele não quer fazer comida, mas ele quer comer. O preguiçoso, ele não quer arrumar a casa, mas ele quer a casa limpa. O preguiçoso, ele quer um emprego, mas ele não vai atrás de um emprego. O preguiçoso, ele quer grandes negócios, mas ele não acorda cedo para bater em porta, para buscar investidores, para movimentar. Então, é um preguiçoso. Ele deseja, ele almeja, ele anseia, mas nunca realiza. Por quê?
Porque ele não é produtivo. Ele é um preguiçoso. Ele não quer, ele quer o resultado, mas ele não quer o processo. O preguiçoso, ele quer o resultado, ele quer a fruta, mas ele não quer passar pelo processo. Ele quer ter um corpo fit, mas ele não quer correr 10 quilômetros todo dia. Todo dia também exagerei. Mas ele não quer ter a rotina para se ter um corpo fit. Um corpo saudável, um corpo esbelto. Um corpo musculoso, atraente. Ele quer ter o resultado, ele quer ter o fruto, mas ele não quer ter o processo. Ele não quer passar pelo sol, pela chuva. Ele não quer passar pelo cansaço, pela dor, pelo fracasso. Ele não quer passar pelo fracasso. Ele não quer passar pela correção, não quer passar pela correção. Versículo 5. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o ímpio é abominável e se confunde. O justo é alguém que pratica a vontade de Deus. Justiça é fazer a vontade de Deus. E o justo é a pessoa que pratica a vontade de Deus. E ele aborrece a palavra de mentira. A pessoa que ela é justa, ela não vai estar associada a nenhuma outra coisa que seja negativa, ou que se oponha à luz, ou que se oponha à justiça, e que se oponha à palavra de Deus. Mas o ímpio, ele é abominável e se confunde, ele fica perdido. Versículo 6. A justiça guarda ao que é sincero no seu caminho, mas a impiedade transtornará o pecador. A justiça guarda o que é sincero. O trono de Deus é feito de justiça. E quando ele vê um justo, alguém que está se esforçando, se empenhando para fazer a vontade dele, ele vai dizer, não, esse meu servo aqui, ele está se esforçando demais. Existem diversas pessoas corruptas e injustas nesse mundo. E ele, com toda essa dificuldade, com toda essa barreira, esse enfrentamento, esse desafio, ele ainda assim olha para o alto e ainda vê a minha justiça. E a justiça do Senhor vai guardar o que é sincero no seu caminho. Sinceridade. Sinceridade, características de um justo. Sinceridade, gentileza, integridade. Versículo 7. Há quem se faça rico, não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre, tendo grande riqueza. Aqui é bem interessante porque é a respeito de servir pessoas. A questão de servir pessoas. Você não tem nada, mas é um servo, é um ajudador, é um acolhedor. E você é rico por isso. Mas existem pessoas que são tão arrogantes, tão ingratas, insensíveis, e que não tem nada, nem para comer um pão, não tem pessoas que lhe ajudem a comer um pão, que lhe auxiliem. Versículo 8. O resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não ouve as ameaças. Isso aqui é bem interessante, né? Porque o ladrão, ele não quer roubar o pobre. Por que alguém vai ameaçar um pobre se ele é pobre? Porque o pobre não tem nada de especial, aparentemente, financeiramente. Não tem nada de especial, nada que alguém que queira fazer o mal vai desejar ao pobre. Então eles querem pessoas ricas, com abastança, com patrimônio, porque é isso que eles querem.
Eles são violentos, eles são abomináveis, eles são ímpios. Eles querem maldade. Eles querem praticar o roubo, o furto, o assalto, matar até se for preciso. Então, o resgate da vida de cada um são as suas riquezas. Mas o pobre não ouve ameaças. Então ele já está dizendo que existe uma dor na riqueza. E é justamente isso. Porque a riqueza ela vai atrair pessoas malignas, perversas, pessoas arrogantes, detestáveis. A riqueza ela vai atrair pessoas ruins, malignas, perversas. Faz parte. E você tem que ter o discernimento e saber. Cada pessoa, ela vai servir de estratégia para o seu futuro ou ela realmente vai fazer um estrago em toda a sua vida. São alianças, são contratos, são apertos de mão, são palavras liberadas, são acordos. Cria um laço, um vínculo. Versículo 9. A luz dos justos alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. Coisa linda. A luz dos justos alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. Nós somos como uma lâmpada, e é o Senhor que faz acender o seu Espírito em nós. O que ilumina não são nós. O que ilumina, o que irradia não é nós. A gente não é nada. Mas quando a gente aceita Ele e permite que Ele faz parte da nossa vida, é dali que você não estava nem brilhando, mas você está começando a piscar. Você está começando a piscar. E com o passar do tempo, daqui a pouco você já vai estar numa luz contínua. E daí você já se ilumina e ilumina os que estão ao seu redor. É uma coisa linda, maravilhosa. Versículo 10. Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. É interessante, né? Já viu aquela pessoa que ela tem... não digo nem que ela tem opinião para tudo, mas que ela não quer perder nada? Ela não quer perder nada. Toda situação que ela entra, vamos dizer que uma conversa. A gente está numa conversa. Ela quer ser a última a falar. Ela quer estar certa em tudo. Ela quer corrigir tudo. Ela não quer perder nenhuma discussão. Ela quer sair ganhando. Ela nunca vai sair perdendo. É muita soberba isso. Muita altivez. Mas, com os que se aconselham se acha a sabedoria. Então, quanto mais conselhos a gente buscar em relação a todos os nossos aspectos da vida, um exemplo, eu sou solteiro, eu quero me casar, eu tenho que buscar alguém que está casado, para que eu venha ter um sucesso futuro no meu relacionamento. É assim que funciona. E o sucesso, a sabedoria, ela está com pessoas que se aconselham, porque são pessoas que estão aprendendo uma com as outras. Ele vai dizer, Salomão, que
Um amigo é como um ferro que afia o outro ferro. Um vai se aperfeiçoando, um vai se melhorando, um vai evoluindo o outro. Ambos vão crescendo, ambos vão crescendo. Então, à medida que alguém dá um conselho, ele está crescendo. E à medida de que quem recebe o conselho também está crescendo. Está crescendo porque está colocando para fora. Ele está colocando para fora a sua vivência, o seu conhecimento. Algo que ele aprendeu, que ele fez e agora ele está repassando porque deu certo. Então a sabedoria está com os que se aconselham. 11. A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem a ajunta pelo trabalho terá aumento. Isso daqui é bem interessante. Outro versículo vai dizer que aquele que procede com ganhos rápidos vai ver seu patrimônio diminuir. Não é da maneira que eu estou falando aqui, mas só para que você entenda. No versículo está escrito de uma outra maneira. Mas ele diz em outras traduções dessa forma, que ganhos rápidos você irá ver o seu dinheiro diminuir. E que com os pouquinhos, cada vez mais aos poucos, você vai ver crescer. Então é interessante. Quando você pensa que realmente, quando você acredita que você vai ganhar muito dinheiro e que o negócio é bastante arriscado e que você nem você mesmo tem muita noção, só vê alguém mostrando o resultado, provando o resultado, que às vezes aquilo nem tem consistência no tempo para se comprovar. Você adere aquilo para si porque vê o cara ganhando 1 mês, 2 meses, 3 meses e acredita que aquele ali já é um resultado. Quando você vai ver, é uma pirâmide. Quando você vai ver, é perda. Então, quando você está com esse sentimento de ganância, provavelmente a perda ela é muito grande. Quando você tem um sentimento de ambição, é diferente. Você vai ter prudência. Tem que buscar com conhecimento. Fazer as coisas com conhecimento. Buscar ter o conhecimento, buscar entender o que é, independente dos resultados. Então, os ganhos rápidos, ele vai te fazer perder cada vez mais. Busque entender estratégias financeiras, como isso funciona. O cara está dizendo que ele colocou tanto e está tendo tanto. Será que isso é realidade? Será que isso é verdade? Será que isso é uma possibilidade? Tem que se estudar, tem que se analisar, tem que buscar profissionais para poder entender. Dizer a verdade. Isso é verdade? Esse resultado é verdade? Isso existe? Funciona desse jeito? Mas quem ajunta pelo trabalho terá aumento. Mas quem ajunta aos poucos vai ver aumentar. Então é aquilo. Às vezes é você guardando um pouquinho todo mês. E quando você vai ver, você vai ter um grande valor lá na frente. Esse aqui que é bem interessante. Além de você estar gerando o hábito, que é muito importante para que você emaranhe isso na sua vida, para que ela realmente faça parte. Você vai ver ali, toda vez, se você guardar R$ 1 todo dia, no final do mês você vai ter R$ 30, R$ 31. Poxa, você viu crescer. Agora, se você pega os R$ 30 e não sabe o que fazer, acreditando que você vai dobrar esse dinheiro, porque você tem que analisar antes, você pode acabar a perder ou diminuir o seu patrimônio. Muito cuidado com ganância e ambição. A ganância ela pode te levar
a uma derrota, a um fracasso muito feio. Mas já a ambição, ela é diferente e está ligada a outras estratégias benéficas para que você tenha uma instrução, um conhecimento daquilo e poder chegar lá. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. Sabe aquelas coisas que você espera, está esperando há bastante tempo e nunca chega? Isso te frustra, isso te entristece, isso te machuca. Porque se eu tenho desejo de comer uma pizza agora e eu faço a ligação, faço o pedido, eu estou contando, eu estou esperando que ela chegue. E vamos dizer que ele não chegue. Como é que você vai se sentir? Porque você tinha um desejo, você tinha aquela vontade de comer pizza, mas a pizza não chegou. Você vai ficar frustrado, realmente. Poxa, eu queria tanto comer uma pizza. Eu queria tanto fazer isso, eu queria tanto isso. E porque não aconteceu, não chegou, não conseguiu, a gente se frustra, fica cabisbaixo. Mas o desejo, quando é chegada, é a árvore de vida. A realização é a árvore de vida. Isso vai gerar vida, vai gerar paz no coração. Puxa, você vai se sentir satisfeito. Versículo 13. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Quem despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Então, se a gente despreza a palavra, se a gente despreza a correção, se a gente despreza a instrução, o conhecimento, a gente é fadado ao fracasso, fadado à angústia, fadado à tristeza, fadado à perdição. Mas não, se a gente que teme o mandamento, então a gente vai ser presenteado. Existe uma bênção liberada automaticamente quando nós obedecemos o mandamento. Você só precisa obedecer o mandamento. Isso é o que pega todo ser humano, é obedecer. E aqui é que está o cerne de toda a vida de um cristão, é obedecer. Em meio a tudo isso que a gente vive, a gente precisa obedecer. Enquanto muitos vivem a vida do jeito que querem, e nós sabemos que viver da vida deles momentaneamente é prazeroso, é legal, é bacana, mas por um momento. Mas de construção de vida, no longo prazo, numa história, deixar um legado, não vai gerar resultado nenhum. E o céu não se alegra de ver. E você acaba perdendo a sua própria vida. Versículo 14. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. Então, as palavras como de um elogio, de encorajamento para uma pessoa que está aprisionada, para uma pessoa que está angustiada, ela pode fazer efeito. Aquela palavra de vida, de esperança, ela pode gerar transformação na pessoa. Os ensinamentos do sábio, a doutrina do sábio, as palavras do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. Então, são pessoas que querem te instruir para o bem, para que você viva bem. Principalmente os pais ou educadores, pessoas que realmente a gente tem como referência na vida.
Eles querem que você viva, que você produza e que você tenha sucesso. Versículo 15. O bom entendimento dá graça, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. Em outros versículos vai dizer que o bom entendimento dá graça, mas o caminho do infiel é áspero, né? O caminho do infiel é cheio de pedras. É um caminho áspero. E quem é infiel, né? Ele não cumpre o que está no coração. E por não cumprir o que está no coração, ele entra em conflito. Sabemos que precisamos fazer algo e não fazemos. E por isso entramos em conflito. Está chegando uma promoção, mas estamos apegados à vida atual ou lá no passado. E temos que abandonar essa fase e seguir para um novo ciclo. Versículo 16. Todo prudente age com conhecimento, mas o tolo espraia a sua loucura. Todo prudente age com conhecimento. A palavra de Deus vai dizer que a sabedoria ela mora com a prudência. Se você não é sábio, você pede a Deus sabedoria. Senhor, me dá sabedoria, me dá sabedoria. Mas se você não consegue, busca ser prudente, que é mais fácil, que é uma das características. A prudência. A prudência, ela mora com a sabedoria. Tenha intimamente uma ligação, uma conexão, as duas. Sabedoria e prudência. E quando você é prudente, você está morando junto com a sabedoria. Quando você é sábio, você está morando junto com a prudência. Então uma coisa está ligada à outra. Peça sabedoria, peça esclarecimento, peça e seja prudente. Porque o prudente, ele age com conhecimento. Não é porque alguém me falou. Você vai ver a experiência daquela situação e ter certeza da aplicação da prática, para que você também não entre numa furada. Um exemplo, eu quero empreender e quero abrir uma padaria. Beleza. Eu não sei de nada, eu só quero empreender e ter o meu próprio negócio. Simplesmente isso. Se eu não buscar o conhecimento para aquilo, é muito provável que não dê certo. E eu me frustre. E acaba tirando conclusões erradas. Porque eu não tive um conhecimento, eu não tive uma instrução para aquilo. Versículo 17. Um mau mensageiro cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde. É interessante que todos nós somos mensageiros, não é verdade? Existem pessoas que elas não conseguem abrir uma live, entrar no seu Instagram, abrir uma live e falar da palavra de Deus. Mas está tudo bem. Ela pode sentir envergonhada, isso, aquilo, está tudo bem. Mas só que ela trabalha de outras maneiras e de outras formas. E eu acredito muito nisso. Cada pessoa ela tem um seu chamado, né? Ela tem algo no seu coração que vai estar empurrando ela para isso. E é uma gentileza que ela faz. Às vezes ela está no ponto de ônibus, viu que tem uma senhora para atravessar a rua, ela ajuda. Então são atitudes que vão levar mensagens
porque a gente acha que a mensagem é justamente isso daqui. O Ramon está abrindo live, está ministrando a palavra de Deus, está transmitindo conhecimento. Poxa, legal, bacana, top, está gerando valor. Isso aqui é muito positivo. Mas tem gente que impacta de outras maneiras, ou até melhor e mais forte do que a minha. Então, todos somos mensageiros. Da mesma forma como eu estou aqui e estou transmitindo essa mensagem, outras pessoas eu não consigo alcançar. Você que está aí, tem pessoas que você alcança. E através disso, são pessoas que estão na sua rota. Não é verdade? A fonte não é os Correios aqui no Brasil? Então, uma pessoa que trabalha nos Correios, ela vai até o depósito, até a loja, para pegar essas mensagens, e ele tem uma rota. Eu tenho uma rota a seguir. E a gente vai distribuindo, não é verdade? Você já viu o carteiro quando ele vem entregar a conta de luz, a conta de água? E ele vem no quarteirão, vem deixando, pum, 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 vem deixando. Então nós somos esses tipos de pessoas. Ah, mas ninguém lê. Não interessa. Isso não importa. O que importa é que você foi produtivo e que você não olhou para o tempo e deixou de trabalhar. Nossa, tá chovendo, eu vou ficar em casa. Não, você na chuva você fez. Não, tá muito sol, eu não vou não. Você no sol você fez. Essa que é o cerne. Então, assim como eu, que sou um mensageiro, você que é uma mensageira, um mensageiro, existem pessoas no seu ciclo que eu não consigo alcançar, mas você tem acesso. E através disso você consegue impactar a vida daquela pessoa. (18) Pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão será venerado. Olha que versículo poderoso. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção. A correção, ela tem um poder muito poderoso. Quem não se aperfeiçoa, quem não se afia, quem não tem pessoas para que chegue e pegue ele, para que ele corrija, pegar no pé dele mesmo e fulano, tá errado, é assim, é assado. Olha, muda isso aí, é dessa forma. Não é desse jeito não. É assim, assim, assado. Está sendo aperfeiçoado, está sendo melhorado. Então, se você rejeita todo esse conhecimento que está te instruindo a melhorar para um próximo nível, a ter novas experiências, você vai ter afronta e vai ter pobreza. É simples assim. Simples assim. Talvez isso pode ser a característica de ter muitos pobres, porque eles são tão arrogantes. A pessoa é pobre e a pessoa é arrogante, porque ela não aceita a correção. Recebe a afronta. Mas o que guarda a repreensão é venerado. Mas o que guarda a repreensão é venerado. Muito forte, muito poderoso isso. O desejo que se cumpre, versículo 9. O desejo que se cumpre deleita a alma, mas apartar-se do mal Desculpa aí, pessoal. Versículo 19. O desejo que se cumpre deleita a alma, mas apartar-se do mal é abominação para os loucos. É como um versículo que a gente leu anteriormente. O desejo que se cumpre deleita a alma. Então, nossa alma ela é saciada por alguns desejos, por algumas ambições. E a gente, quando realiza aquilo,
a gente se sente satisfeito, se sente grato, se sente feliz. Isso deleita a alma. É como se fosse um alimento para o estômago. Mas apartar-se do mal é abominação para os loucos. Então, para o louco, ficar longe da maldade, ficar longe do problema, da confusão, da contenda, é loucura. Ele quer ficar lá, ele está lá naquele meio, ele faz parte daquele ambiente. Não tem quem tire ele de lá. Ele é um louco, ele é um tolo. Então ele só vive na confusão, ele só vive na discórdia, ele só vive no furdunço. Ele só vive na bagunça, no problema. Versículo 20. Anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Anda com os sábios e você será mais sábio. Quais pessoas que você está buscando que você tem de amizade? O seu círculo social. Quantas pessoas? E o que essas pessoas conversam? Essas pessoas do seu círculo social, do que elas falam? Do que elas conversam? Elas falam de fé? Elas falam de amor? Elas falam de esperança? Porque é isso que Paulo vai dizer. O que permanece é a fé, o amor e a esperança. Mas o maior desses três é o amor. Do que essas pessoas falam? O que essas pessoas vivem? Elas falam de amor, elas falam de fé, elas falam de esperança? Ande com os sábios e você vai se tornar sábio. Ande com um tolo e você vai se tornar um tolo. Ande com um preguiçoso e você vai se tornar um preguiçoso. O que você quer se tornar está associado às pessoas que você quer ter conexão, quer ter relacionamento, quer ter intimidade. Se eu quero ser sábio, eu não vou estar com qualquer pessoa. Eu tenho que procurar pelo menos alguém que seja sábio ou mais do que eu. E que eu veja nele realmente uma sabedoria elevada para que ele seja o meu instrutor, o meu tutor, o meu mentor, o educador. As conexões, o networking. Eu quero ter um baita sucesso, eu quero ter um baita negócio, eu quero ter sucesso no meu negócio, na minha profissão, na minha carreira. Então eu tenho que estar com pessoas que têm sucesso, que estão buscando sucesso. Porque cada um tem um processo, cada um tem um dilema. Eu conheço pessoas que têm sucesso na minha carreira, mas cada um de um jeito. Mas o feijão com arroz é para todo mundo. O feijão com arroz é para todo mundo. Cada um usou uma estratégia diferente, mas o feijão com arroz é para todo mundo. O que muda é a estratégia. Versículo 21. O mal perseguirá os pecadores. Os justos serão galardoados com bem. Perfeito. As pessoas acham que nessa vida elas vão ser impunes. Que não vai ter punição. Que não vai ter cobrança. Que não vai ter resultado. As pessoas aqui nessa terra, elas fazem a coisa confiando apenas nos homens, nas leis dos homens. E se esquece numa lei perpétua que perdura antes mesmo da fundação do mundo. E você que confia, eu não digo nem que você que confie na justiça humana, mas que espera uma justiça humana, não espere. Não traga essa amargura para o seu coração. Eu sei que é difícil a situação que você passou, mas não espere
Espere algo naquilo que é eterno, naquilo que é durável, perpétuo. Espere no Senhor Jesus. E entregue toda essa tristeza, essa amargura, entregue essa dor. Pega essa dor aí, apalpa ela e traz ela para sua mão e entrega a Deus. Peça para que Deus venha estar tratando o seu coração, limpando o seu coração, purificando a sua alma, te higienizando cada vez mais por dentro, para que você venha se livrar dessa dor, para que você venha se livrar desse sentimento, para que você tenha uma vida cheia de luz, de transformação e que gere impacto nas outras pessoas também. O mal perseguirá os pecadores. Deus, ele se opõe. Não estou chamando Deus de mal. É porque o mal está fadado para aqueles que são pecadores, para aqueles que são ímpios, para aqueles que são perversos, para aqueles que são injustos. É uma consequência. Eles não sabem que os resultados que eles buscam estão transparecendo riqueza, glória, honra, mas não. É tudo por meios ilegais, perversos. Por baixo dos tapetes há uma sujeira tremenda. Enquanto você olha a residência limpa, debaixo do sofá está sujo. Atrás da TV está sujo. Debaixo da mesa está sujo. Debaixo do tapete está sujo. Aparentemente está uma maravilha, está limpinho, está brilhando. Mas se você for procurar, realmente não está. Ainda tem muita sujeira. Mas os justos serão galardoados com o bem. Então o mal, ele vai perseguir os pecadores. Mas agora o bem, o bom, o agradável, o favor do Senhor vai perseguir o justo. Você não percebe os caminhos que está trilhando, que você está escolhendo, as recompensas que você está atraindo sobre a sua vida? O que você está atraindo? Quem você tem se tornado? Versículo 22. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Isso aqui é fascinante. Fascinante. O homem de bem, ele vai deixar uma herança. Ele quer deixar uma herança para o seu filho, para o filho de seus filhos. E isso é inteligente. É um planejamento. Essa pessoa, ela teve uma educação fascinante a respeito disso. Mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Isso daqui que é muito poderoso. O Senhor, ele transfere a riqueza do homem ímpio, do homem mau, do homem ganancioso, do homem perverso. E essa transferência de riqueza vai para quem é justo. Não vai para quem é pobre. Não vai para quem é inteligente. Não. A gente sabe que o dinheiro é uma ferramenta que quem sabe utilizar ela vai saber, tem um acesso, ele vai atrair mais dinheiro e vai produzir muito mais. Isso daqui faz parte da vida. Mas agora, essa transferência de riqueza de um cara que é pecador para uma pessoa que é justa é uma transferência. Versículo 23. A abundância de mantimento há na lavoura do pobre, mas alguns há que se consomem por falta de juízo. As pessoas não sabem que a respeito meu Deus,
a respeito de abundância, fartura e desperdício. Então, abundância de mantimento há na lavoura do pobre, mas alguns há que se consomem por falta de juízo. Então, como o cara não tem a ciência, ele não sabe, ele não teve a instrução, não tem um conhecimento, porque lhe falta isso, ele na verdade ele é um ignorante. Pela sua ignorância, ele consome aquilo. Porque às vezes a abundância de mantimento pode gerar ainda mais mantimento, ou você faz essa fração, essa racionalidade do mantimento. E você pode guardar esse mantimento para que produza mais futuramente. Então, pela ignorância, acaba se perdendo tudo. Para você ver a diferença de quem tem instrução, tem um conhecimento, de quem é um ignorante. Versículo 24. O que retém a sua vara aborrece o seu filho, mas o que o ama, a seu tempo castiga. Os filhos, eles não têm que ser criados. Você não tem que mimá-los. Você cria cachorro, você cria animais de espécies. Você não cria um ser humano, você treina o ser humano. O seu filho, ele por natureza, ele tem que ser melhor do que você. Ele não vai conseguir ser melhor do que você porque você tem um acúmulo de experiência de vida. Mas em conhecimento, aquele moleque, aquela criança, ela tem que ser bombardeada por todas as estratégias e ferramentas para que ele passe por todo o sofrimento, ele tem que passar pela dor, ele tem que passar pela frustração, ele tem que passar pelo medo, ele tem que passar pelo frio, ele tem que passar pelas adversidades da vida. Você não pode tirar isso dele, porque você está transformando ele em outro ser humano. Ah, não, mas quando eu nasci eu não passei por isso. Claro, você não vai permitir que você não dê aquele alimento para o seu filho, porque você vai dar aquele alimento para o seu filho porque você acha que você comeu e foi muito ruim. Tá tudo bem. Se você cresceu comendo pão puro, pão com feijão, feijão e arroz, tá tudo bem. Tem nenhum problema você dar todo dia para o seu filho carne. O alimento, a questão não é o alimento, mas é a mentalidade em si. Entende? São mentalidades que a gente vai passar. Porque a criança que recebe uma boa alimentação toda vez, ela não está vendo a dificuldade, então ela não existe. Mas o cara que passou pela dificuldade antes, comeu pão puro, comeu só feijão, só comeu feijão com arroz, então esse cara aqui ele vai ter outra mentalidade diferente desse cara aqui. A questão não é a comida, porque a comida ela vai trazer o senso de dificuldade, não é verdade? Queria todo mundo estar comendo picanha todo dia. E nem comer picanha todo dia é saudável. Mas no pé da letra, todo mundo queria estar se alimentando bem, comendo fruta todo dia, se alimentando saudavelmente, buscando alimentos benéficos para a sua saúde física. Então, é claro que você não vai inibir certas coisas, mas você tem que passar o conhecimento. Meu filho, a gente hoje está comendo assim, assim, assado, mas papai já comeu assim, assim, assado. E toma instrução. E toma instrução. Você não vai permitir que ele passe pelas situações que você teve, mas aquele conhecimento que você adquiriu naquele processo, você tem que passar para ele, ele tem que entender. Ele tem que saber, ele tem que ter o sentido disso também. Porque senão, ele não vai saber de nada. Porque ele recebeu tudo, ele teve uma vida boa, e no primeiro problema, ele vai cair. Ele vai fracassar. E quando ele fracassar, ele não vai tentar de novo, porque ele não quer fracassar de novo. Ninguém quer perder 2 vezes. Porque a primeira perda já é feia demais.
É aí onde ele não teve a estrutura e foi sua responsabilidade dar essa estrutura para ele. E por conta do seu passado, você acaba restringindo um baita futuro que o seu filho teria que ser. Ele tem que ser treinado, não da maneira que você passou com suas experiências, não. Mas você precisa passar para ele o conhecimento da verdade, para que ele cresça e amadureça e seja um ser humano melhor. Aquele ser humano que você olha para o seu filho e caraca, esse moleque é top. Versículo 25 e último. O justo come até que a sua alma fique satisfeita, mas o ventre dos ímpios terá necessidade. O Senhor, Ele está à disposição e pronto para realizar os sonhos, os desejos das pessoas que buscam o favor dele. Pessoas que estão no seu caminho. Deus é como um filho, a gente acabou aqui, não disse? Aquele que ama o seu filho corrige, mas também aquele que ama o seu filho vai lhe agradar. Quando é para corrigir, o Senhor vai bater, vai corrigir e está tudo certo e faz parte da vida. Mas também tem recompensa, mas também tem vida, mas também tem paz, tem alegria, tem prosperidade. Então, Deus também se coloca. Da mesma forma que quando Deus quer te corrigir, Ele vai te bater mesmo. Dependendo da sua escorregada. Mas também Ele se coloca e te recompensa. Talvez você olhe para a vida assim, cara, você sabe que você precisa de outra, na sua cabeça, você, rapaz, se isso chegasse para mim, realmente mudava a minha vida. Talvez isso nunca chegue. Mas olha que você está vivo aqui até hoje. Tu passou por aquele assalto, lembra daquele assalto? Pessoas morreram, mas tu não morreu. Aquele acidente que você sobreviveu, mas outros não sobreviveram. É o favor do Senhor, é a graça do Senhor sobre a tua vida. Aquela doença, aquele diagnóstico. Quando tu viu, tu ficou extasiado, paralisado, congelou. Mas porque você é justo, Ele, não. Eu vou dar essa recompensa para o meu servo. E o Senhor, ele se opõe para pessoas que são perversas, ímpias. Deus, ele se opõe. Aqui a gente já encerra este capítulo 13. Acredito que na próxima segunda-feira eu vou falar do capítulo 14. E aqui já no encerramento, eu peço para que você, você que tem que marcar texto, você grife, pega um texto, marque o texto, escolha um texto e marque um texto. E a gente viva ele no dia de hoje. Vamos escolher um texto top, bacana e que chamou a nossa atenção. E eu vou viver no dia de hoje. Ramão, eu acho que eu estou errando bastante. Eu não estou corrigindo meu filho, estou dando tudo para o meu filho, eu não estou ensinando meu filho. Eu vou viver essa semana. Eu vou começar a corrigir. Eu vou começar a colocar juízo na cachola. Faça isso. Porque você ama ele. Faça isso. Então, escolha um livro, escolha um versículo e grife ele e vive ele no dia de hoje. E peço agora para que você feche os seus olhos. Vamos ter um momento agora de imaginação, de reflexão a respeito da palavra de Deus.
Feche seus olhos comigo agora e peço que se imagine. Se imagine agora sendo uma pessoa que agrada ao Senhor. Se veja agora lendo a Bíblia todos os dias, com um caderno, fazendo as suas anotações, não apenas lendo, mas também meditando. Essa aqui é a ideia. Esse momento é de meditação, é de você se ver, é de você projetar tudo isso que está escrito na palavra do Senhor, dando correção ao filho, buscando a justiça, sendo uma pessoa cada vez mais íntegra e sincera, se colocando em rodas e círculos de pessoas que têm conselho para dar, se aproximando de pessoas sábias, adquirindo conselhos para si, para que você tenha uma vida cada vez mais feliz e de sucesso. Se coloque agora, se veja praticando a vontade de Deus. Seja uma pessoa justa, sejam justos, que pratica a vontade do Senhor, que em meio à adversidade, aos desafios, ela está buscando se firmar e praticar a palavra de Deus. É tudo questão de obediência. Quanto mais eu puder obedecer a palavra de Deus, mais os resultados da palavra de Deus irão me alcançar. Quando eu obedeço a palavra de Deus, quando eu sirvo ao Senhor, eu não vou atrás do fruto, o fruto que vem até mim, porque é automático. Quando eu obedeço à lei espiritual do Senhor, os princípios da palavra de Deus, é uma recompensa automática e eu vou viver aquilo por obediência. Se eu obedecer à palavra de Deus, eu vou ter vida longa, eu vou ter esperança, eu vou ter paz, eu vou ter prosperidade. Mas eu não quero para mim uma vida curta. Eu não quero para mim uma vida ruim. Eu não quero para mim um futuro fracassado. Eu não quero para mim uma vida desonesta. Eu não quero para mim sujar o meu nome. Eu quero para mim viver mais. Eu quero viver mais e viver bem pro resto da minha vida. Quanto mais vida eu puder ter e quanto mais bem eu puder viver, é isso que eu quero. E a gente só consegue isso com o favor do Senhor, com a graça, a misericórdia e a bondade de Deus sobre as nossas vidas, buscando obedecer a sua palavra todos os dias. Todos os dias. Todos os dias eu me alimento da palavra de Deus. Todos os dias eu me achego na palavra de Deus. Todos os dias eu se vejo com a palavra de Deus. E busco sempre trazer à minha memória a palavra de Deus para cada situação, para cada observação, para cada desafio que acontece e que se apresenta diante de mim. A minha mente já busca no automático. O que eu posso fazer? Então já vou na palavra de Deus. O que Jesus faria? O que o sábio faria? E a gente tenta imitar, a gente busca e tenta replicar. Nós somos imitadores, imitadores de Jesus Cristo, da palavra do Senhor. Peço agora que abra os seus olhos e que você venha ter uma semana, uma segunda-feira extraordinária. E que a sua semana venha ser carregada de fé, amor e esperança. E não se preocupe com os frutos, com os resultados. Eles virão até você diariamente, todos os dias. Você às vezes nem percebe, nem eu percebo. Mas só de já estarmos aqui até hoje e poder acordar num lindo dia, numa bela manhã, para recomeçar, é sensacional. É um prazer ter você aqui. Eu fico muito feliz pela sua presença, tá? E até a próxima. Tchau, tchau. Deus abençoe.